vocês hoje algo que Deus compartilhou comigo hoje à tarde e falou muito ao meu coração. E o Senhor me falou sobre relacionamento. E é interessante que eu estava na cozinha preparando algumas coisas e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer para mim, relacionamento. E eu fui até a palavra de Deus, graça e paz, meu marido, pastor Robson, Deus te abençoe. E eu fui até a palavra de Deus, porque tem alguns textos da palavra que me chamam muita atenção, algumas histórias, né, sobre relacionamento. E o propósito de Deus desde o início foi ter relacionamento com o homem, foi ter relacionamento comigo e com você, foi se relacionar com aquilo que ele criou, com a obra, né, da sua mão, o Criador, né, tendo um relacionamento com a criatura, aquilo que ele criou. E é tão certo isso que quando nós pegamos a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, né, se você quiser marcar, se você quiser deixar aí para você depois estar lendo, e ele relata que o Senhor, ele toda tarde, ele ia até o jardim do Éden, né? Ele ia até o jardim do Éden. Ao final da tarde, ele ia até o jardim do Éden e ele queria ter relacionamento, né, com os seus filhos. E olha só o que é interessante. No versículo 8 de Gênesis 3 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que quando Deus tem um relacionamento com o homem, quando Deus se relaciona comigo e com você, o propósito de Deus é nos tornar parecido com Ele, é nos tornar semelhante a Ele. E quando o Senhor Deus foi até a virada, né, da tarde para conversar com Adão, com Eva, quando o Senhor chegou ali e não os achou, a pergunta que o Senhor fez foi: aonde vocês estão? O Senhor perguntou: onde que vocês estão? Em momento nenhum Deus perguntou: o que vocês fizeram? Entenda bem. A pergunta não foi o que vocês fizeram, mas aonde vocês estão. Por quê? Porque para Deus, querido, o teu pecado não pega ele de surpresa. O seu pecado não vai pegar Deus de supetão. Ele sabe antes de você pecar. Ele sabe o passo que você dá. Ele sabe o que está na sua mente. Ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe a queda da sua vida que está por vir. Ele é Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas acontece que o amor de Deus por nós é tão grande, a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade, que para Deus, Ele quer manter o relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento vai nos trazer de volta a essência dele. Independente do pecado que você tenha cometido, independente daquilo que você tenha praticado, independente do deslize que você cometeu, eu quero dizer para você que não é longe da presença de Deus que você vai se levantar. O problema é que nós achamos que quando nós pecamos, quando nós deslizamos, quando nós erramos o alvo, quando nós perdemos o rumo da palavra, a nossa primeira atitude é se afastar de Deus. Nós temos vergonha, nós temos culpa, nós achamos que Deus não nos ama, nós achamos que para nós não vai ter mais jeito, e nós começamos a ser bombardeados de pensamentos que vêm diretamente do diabo e do inferno. Entenda bem. Só que para o Senhor, para aquilo que Ele tem, aquilo que Ele projetou para nós, é que estejamos diante dEle,
mesmo na nossa condição de pecador. Por quê? Porque é na presença dele que nós vamos ser restaurados. É na presença dele que nós vamos ser curados, é na presença dele que nós vamos ser fortalecidos, é na presença dele que nós vamos deixar o pecado. É porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, é de dia em dia, de glória em glória, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Não tem como, queridos, eu ser liberto do pecado, não tem como eu ser liberto da minha natureza carnal longe de Cristo. Não tem como eu me tornar uma pessoa melhor, não tem como eu ser uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo se eu não tiver comunhão com Ele, se eu não tiver relacionamento com Ele. Não tem como eu ter a graça do Senhor manifestada na minha vida se eu não tiver com Ele todos os dias. E esse foi o propósito de Deus. A Bíblia diz isso, que foi para isso que Cristo nos formou, que Ele nos criou, para ter relacionamento conosco. Mas a Bíblia também diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por que ele faz pecado entre nós e o nosso Deus? Porque nós corremos de Deus. Quando nós pecamos, quando nós caímos da graça de Deus, nós automaticamente nos afastamos da sua presença. E isso é da nossa natureza carnal. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje é que se nós olharmos à luz da palavra, se nós buscarmos o entendimento da palavra, do relacionamento com Deus, o pecado que eu cometi ou que futuramente eu venha a cometer, porque nós somos pecadores e falhos, estamos sujeitos ao pecado, ele não vai me afastar de Deus, muito pelo contrário. Quanto mais eu peco, mais eu percebo que eu tenho que estar na presença dele. Porque se eu estou na presença dele, queridos, com o passar do tempo do relacionamento, eu começo a entender que certas coisas não me cabem mais. Porque se eu tenho uma prática na minha vida que é pecado, se eu pratico algo na minha vida que entristece a Deus, se eu tiver nele, se eu tiver um relacionamento com ele, nessa caminhada, nesse percurso, eu vou entender que certas coisas não cabem mais na minha vida. Se eu tenho o pecado da mentira, se eu tenho o hábito de mentir, quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu deixo Deus começar a trabalhar na minha vida e encher a minha vida, eu vou perceber que a mentira não tem mais lugar na minha vida. E nós vamos substituindo esses pecados pela presença. Nós vamos substituindo essa falha de caráter pela presença. Nós vamos substituindo essas coisas que o mundo ocupa o lugar no nosso coração pela presença. E isso só é possível através de relacionamento. E por que, queridos? Por que Deus ele enfatiza tanto o relacionamento? Por que Deus ele trabalha tanto no relacionamento? Ele quer nos ensinar tanto sobre relacionamento. Porque, queridos, é só através de um relacionamento que eu consigo deixar de ser fã de Jesus, de ser um bajulador de Jesus, de ser alguém que admira Jesus e passo a ser o seu discípulo. Entenda bem, na nossa caminhada cristã, no nosso meio, no mundo hoje em que vivemos, se tornou modismo a pessoa falar que ela é cristã. Se tornou modismo ela falar que ela é gospel, que ela ouve louvor, que ela curte uma mensagem de alguém. Isso se tornou um hábito, isso se tornou uma moda. Aliás, isso se tornou uma prática que todo mundo considera louvável. Eu entender que se eu curtir algumas coisas relacionadas ao que falam de Jesus, de alguma forma eu vou estar sendo abençoado. Mas eu quero dizer para você aqui hoje que existe uma diferença muito grande na nossa caminhada cristã. Entenda bem, eu quero trazer aqui que através do relacionamento com Deus, você vai discernir quem você é em Deus. Você vai discernir quem você é no Senhor. Você pode ser um fã de Jesus e você pode ser um discípulo de Jesus. Quem é você? Quem é você? Porque um fã, queridos, ele sabe de tudo a respeito do seu ídolo. Um fã, ele sabe o nome completo, ele sabe a roupa que ele usa, ele sabe a marca que ele gosta, ele sabe o perfume, ele sabe a comida preferida, ele sabe a música preferida, ele sabe tudo do seu ídolo. Ele sabe tudo a respeito do seu ídolo. E quando você conversa com essa pessoa, ela fala tanto do seu ídolo, ela fala coisas tão peculiares que às vezes a gente consegue acreditar até que ela tem um relacionamento com o seu ídolo. Mas não tem. Simplesmente é informação.
Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas sabem muito sobre Jesus. Que Jesus é bom, que Jesus é amor, que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus ele tem compaixão, que Jesus veio para os pecadores. Então as pessoas têm muita informação. As pessoas sabem que eu tenho que orar o Pai Nosso, as pessoas sabem que eu tenho que orar o Salmo 91. Isso é informação, isso é uma caminhada de quem simplesmente é fã, admira Jesus e tem Jesus como um ídolo. O que é isso, ter Jesus como um ídolo? É usar ele como um meio para chegar no fim de alguma coisa. É usar Jesus de uma maneira que vem trazer para você aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer pegar com as suas mãos. É esse relacionamento de fã de Jesus, de admirar Jesus, só leva você, de uma certa forma, a buscar as mãos do Senhor, aquilo que Ele pode te dar. Você busca Deus por aquilo que Ele pode te dar. Na verdade, você trata Deus como uma emergência, como o Salvador. Senhor, me salva disso, me salva daquilo, me salva daquilo, me salva daquilo. E você vai apresentando uma lista para Deus de coisas que você pede para Deus te salvar. Mas Ele não quer ser seu Salvador, só o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Existe uma diferença. E para Ele ser Senhor da sua vida, você tem que sair dessa condição de discípulo e passar de fã e passar a ser discípulo. Você tem que sair dessa condição de ser meramente um admirador de Jesus e começar a servir a Ele como um discípulo, porque o relacionamento que Ele quer ter com você é para levar você para esse nível de discípulo e não simplesmente de ouvinte, de admirador, não simplesmente de uma pessoa que curte algumas coisas a respeito de Jesus, mas você não conhece, você não anda com Jesus. Você não tem intimidade, você não tem comunhão com Jesus. E isso só é desenvolvido através de um relacionamento verdadeiro e genuíno. E nós vamos para a palavra. E nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que uma vida de discípulo, uma vida de servir, de estar na direção de Deus, de entregar, de se entregar, de viver na total dependência de Deus, vai exigir de você alguns fatores importantes, algumas decisões que você vai ter que tomar. Chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada, queridos, que nós não podemos mais continuar da maneira que estamos. A questão não é só você ir para a igreja, a questão não é só você dar o dízimo, a questão não é só você cantar um louvor, a questão não é só você ser um diácono, a questão não é só prestar o serviço, não é cumprir o ritual solene, não é cumprir com os ritos, a questão não é essa. A questão é até que ponto você está disposto a ser um discípulo. E de repente você pergunta, pastora, mas eu achei que eu era um discípulo. Eu achei que eu era um discípulo porque eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, até oro de vez em quando em casa, né? E eu achei que se servisse a Deus na igreja, eu era um discípulo. E eu quero dizer para você, e vou trazer aqui à luz da palavra, a característica de um discípulo. Se você quer ser um discípulo, através dessa palavra que Jesus disse, nós vamos entender se nós somos fãs de Jesus ou se nós somos discípulos de Jesus. Porque essa palavra é uma palavra que o próprio Jesus disse. Ela está registrada em Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 26, versículo 27 e versículo 33. Olha o que Jesus disse a respeito da característica de ser um discípulo. Ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como é que é? Então quer dizer que para eu ser discípulo de Jesus, eu vou ter que aborrecer alguém? Eu vou ter que ter problema com alguém? Vai ter. Sabe por quê, queridos? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, quando você se torna parecido com Ele, e quando você se torna um discípulo de Jesus,
fazendo exatamente o que ele mandou você fazer, você vai viver e você vai andar na contramão do sistema. Você vai entrar na contramão de situações que são contrárias à palavra de Deus. Você vai entrar na contramão de situações que não favorecem a tua vida no mundo. Não tem como você servir a Deus sem aborrecer alguém. Você vai bater de frente com alguém. Você não vai ouvir as piadas sujas. Você não vai rir daquilo que te contam. Você não vai compactuar com o pecado. Você não vai acobertar mentiras. Você não vai lesar ninguém para se sair bem. E consequentemente isso vai fazer com que você aborreça pessoas no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, na tua caminhada. E Jesus, ele é bem claro, se você não aborrecer pai, mãe, filhos, amigos, você não pode ser meu discípulo. Porque relacionamento com Deus traz em nós santidade. E se nós nos tornarmos santos, nós não vamos compactuar com coisas profanas. Nós não vamos compactuar com coisas que ferem a santidade de Deus. E isso traz aborrecimento a muitas pessoas que estão à nossa volta. E o que me chama mais atenção é que Jesus disse assim, que eu ainda vou aborrecer a minha própria vida. Por que eu vou aborrecer a minha própria vida? Paz, Mônica, paz, Aparecido. Por que eu vou aborrecer a minha própria vida? Porque vai chegar em momentos na minha vida que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu vou ter que abrir mão do meu pecado de estimação. Eu vou ter que deixar de ganhar dinheiro fácil nas custas dos outros. Isso vai me trazer aborrecimento. Porque talvez o meu padrão de vida não condiz com a minha realidade. E eu tenho um padrão de vida hoje que ele me facilita até algumas coisas ilícitas, mas eu tenho. E aborrecer a minha vida para ser um discípulo de Jesus significa abrir mão dessas coisas. É abrir mão do meu amante, é abrir mão da sua amante, é abrir mão da pornografia, é abrir mão do adultério, é abrir mão da mentira. Você vai aborrecer você mesmo. Porque, queridos, quando nós entramos na presença para um relacionamento com Deus, quando nós estamos ali vivendo nesse relacionamento, a primeira coisa que o Senhor vai trazer em nós, e Ele vai trazer para fora, é a nossa podridão. Sabe, Ele vai revelar, e a nossa carne vai sentir. Porque a nossa carne, querido, na presença de Deus, ela cheira morte, ela cheira podre. A nossa carne na presença de Deus, ela cheira carne morta. Não tem como continuar da mesma maneira na presença. Não tem como você falar que tem relacionamento com Deus e continuar nas mesmas práticas. Não tem como você falar que tem uma vida de oração, uma comunhão diária com Deus e não ver transformação na tua vida, no teu caráter, na tua essência. Não tem como, queridos, e Jesus, ele é bem claro aqui, se você não aborrecer pai, mães, filhos, amigos por amor de mim, até mesmo a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, queridos, eu realmente estou sendo discípulo de Jesus, ou eu estou sendo simplesmente um fã de Jesus? Porque o fã de Jesus admira de longe, mas continua na mesma vida. Uma pessoa que admira Jesus, vai até na igreja, canta até um louvor, mas continua no pecado. Uma pessoa que é fã de Jesus, ela continua mentindo, roubando, denegrindo, falando mal, prostituindo, adulterando, mas de domingo ela vai na igreja, levanta as mãos e diz que Deus é bom. Isso é ser fã de Jesus. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Tem muitas pessoas assim exercendo ministério. E acha que está tudo bem. Mas a palavra, a Bíblia que eu estou lendo, que é a mesma Bíblia que você tem aí, diz bem claro, Jesus diz bem claro, fã não é discípulo, admirador não é discípulo, simpatizantes do evangelho não é discípulos. Quem nós somos? E aí Jesus continua dizendo assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Você está entendendo o que a palavra está querendo dizer para você? Você está revendo os teus conceitos como discípulo do Senhor? Se você não tomar a sua cruz, o que é tomar a sua cruz, queridos? É ir para a presença do Senhor todos os dias com o seu fardo, com a tua ansiedade, com os teus problemas, com os teus medos, com os teus temores, com os teus fracassos. É a tua cruz, com as tuas limitações. É você pegar toda essa bagagem que o mundo coloca sobre os teus ombros e saber que isso você tem que depositar na cruz de Cristo, aos pés do Senhor. E se você não fizer isso todos os dias, você não é discípulo. Se todos os dias, querido, você não for lá na cruz, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu sinto muito pelos meus pecados, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, em nome de Jesus, me liberta, Senhor, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Isso, querido, é reconhecer o teu estado de pecado e ir para a cruz, é colocar ali a tua cruz, na cruz de Cristo, que tem poder para libertar, que tem poder para transformar, que tem poder para mudar a história, que tem poder para mudar a situação, que tem poder para mudar destino, queridos. Tem poder para mudar destinos. Mas para isso eu tenho que estar ali prostrado. Eu tenho que entender que eu preciso entrar na presença do Senhor, tendo a consciência que Ele não me deve nada. O meu coração, ele tem que estar quebrantado, ele tem que estar dobrado ao ponto nos pés da cruz e reconhecer que ele não me deve nada. O problema é que quando eu resolvo orar, eu entro na presença de Deus com um orgulho, uma soberba, exigindo alguma coisa de Deus, como se Ele me devesse alguma coisa. Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Senhor, eu ordeno, Senhor, eu declaro. Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu profetizo. Quem nós achamos que somos diante da santidade de Deus? Sabe, às vezes eu acho que a gente perdeu o juízo. Não tem lógica um negócio desse, não. Eu acho que a gente brinca, sei lá, a gente perdeu a noção do poder de Deus. Eu acho que a gente está vivendo um conceito muito errado do que é o temor do Senhor. E nós entramos na presença de Deus dessa maneira, sabe? Com o coração altivo. Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar, se o Senhor não me der, sabe? Com coisa que Deus fosse o meu empregado, com coisa que os papéis tivessem sido invertidos. Eu sou o Criador e Ele foi criado por mim. Sabe, nós precisamos rever os nossos conceitos. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Ele abate os soberbos. Ele abate os soberbos. Ele abate. Então, com que coração eu tenho entrado na presença de Deus? Porque, querido, se eu sou um fã, se eu sou simplesmente um simpatizante do Evangelho de Jesus, eu entro na presença de Deus dessa maneira. Por quê? Porque eu não conheço Deus. Eu não tenho intimidade com Deus. Eu não conheço a sua essência. Eu não conheço o seu caráter. Eu não conheço a sua santidade. Eu não conheço o fogo abrasador que Ele é. Eu não conheço que Ele é fogo consumidor. Mas eu vou levando a vida de qualquer maneira. E aí Deus não responde as minhas orações, porque Ele não vai responder. Porque Deus não ouve oração de gente soberba. Aliás, a sua soberba e o seu orgulho, quando Deus olha para você, Ele só vê o quanto de Lúcifer tem em você. Porque Lúcifer foi expulso do céu por causa do orgulho. E quando Deus olha para um coração e vê um coração orgulhoso, Ele está vendo o quanto de Lúcifer tem em você. Olha que sério que é isso. É muito sério. Então, quando nós adentramos na presença de Deus, eu tenho que ter a consciência que eu preciso entrar na presença dele com o coração quebrantado e contrito, com o coração humilhado, com o coração dobrado. Enquanto você não entender que a tua oração na cruz tem que ser: Senhor, dobra o meu coração, Senhor, dobra o meu coração, Senhor, dobra o meu coração, você não vai ter experiências com Deus. Você precisa reconhecer isso, que Deus não te deve nada. E a Bíblia ela é bem clara: se você não pegar a tua cruz, e se você não seguir a Jesus, você não pode ser discípulos. E se você não tem feito isso, querido, você é apenas um mero simpatizante do Evangelho.
E posso te garantir que você não vai ter parte na vida eterna agindo dessa maneira. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Entenda bem, o inferno não foi feito para o pecador. O inferno não foi feito para pecador. O inferno foi feito para quem não se arrepende. O inferno foi feito para quem não tem arrependimento, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, a palavra tem sido declarada abertamente. E você só não muda porque você não quer. Porque a palavra de Deus, ela traz transformação. E aí eu tenho que analisar a minha vida. Entenda bem a diferença de um fã e de um discípulo de Jesus. E aí o que me chama a atenção nesse último versículo, no versículo 33 do capítulo 14, meu Deus, olha o que Jesus fala. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo, meu Jesus. Que palavra! Você já parou para pensar nisso? Renúncia. Eu quero que Deus me use, mas eu não quero renunciar. Eu quero ser um homem cheio de Deus, mas eu não quero fazer renúncias. A tua renúncia identifica a unção que você tem. A tua unção, ela está relacionada às tuas renúncias. Se você não tem unção, é porque você não tem renúncia. Queridos, é muito fácil você identificar um homem e uma mulher que tem unção na vida dela. É muito fácil você identificar uma pessoa que tem unção, uma pessoa que tem a unção de Deus, uma pessoa que tem a vida de Deus nela, é uma pessoa que tem uma vida de renúncia. Ela tem uma vida, uma prática habitual de renunciar. Renunciar o quê, pastora? Renunciar o tempo para estar na presença. Abrir mão de certas coisas para poder ter relacionamento. É abrir mão de estar em certos lugares que não vai edificar Jesus, que Jesus não vai estar ali com você. E você ter um relacionamento com Deus. É você renunciar às 4 horas de maratona de séries que você fica ligado na Netflix e não tira 10 minutos com Deus. Depois você quer subir no altar e você quer que Deus te usa. Não vai rolar, querido. Não tem jeito. Você está brincando com coisa séria. Deus não te conhece. Você não está autorizado pelo céu. Uma pessoa que não tem a unção de Deus, que não tem o poder do Espírito Santo na vida dela, não está autorizado no céu. Você pode estar até autorizado pelo homem para subir no altar e fazer alguma coisa, mas não está autorizado pelo céu. Porque o céu não te conhece. O céu não conhece você. A tua renúncia vai fazer com que você tenha a unção de Deus. A tua renúncia é que vai trazer sobre a tua vida santidade. É a tua renúncia que vai trazer para você intimidade com Deus, a ponto de você ir para um outro nível em Deus. É a tua renúncia. Mas nós não queremos abrir mão. Eu não quero abrir mão do meu conforto. Eu não quero abrir mão do meu prazer. Eu não quero abrir mão dos relacionamentos com os meus amigos. Eu não quero abrir mão do cigarro que eu fumo, da droga que eu uso, da bebida que eu tomo. Eu não quero abrir mão da pornografia que eu vejo. Eu não quero abrir mão. Mas eu quero continuar ouvindo Jesus, porque é tão gostoso ouvir a palavra de Deus, me faz tão bem. Isso, queridos, não é condizente com o que diz aqui. Pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem. Sabe o que significa renunciar a tudo quanto tem? É você renunciar até o teu ministério. É você renunciar ao teu ministério por um período de consagração. É você renunciar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus. Sabe aqueles projetos que nós fazemos? Aquilo que nós idealizamos de uma forma perfeita e linda vai dar certo, porque eu sei que Deus está nesse negócio, porque eu sei que vai ser bom, porque isso, porque aquilo, e de repente Deus diz assim para você: renuncia, põe na cruz. Ai, Senhor, como? Já envolveu tantas pessoas. Como, Senhor, eu já investi tanto dinheiro.
Como, Senhor, o meu emocional. Como, Senhor, a minha família. Como, Senhor, que eu vou renunciar isso? Se você não aprender a renunciar ao que Deus te pede, você nunca vai viver nele o que ele tem para você. As tuas renúncias é que vai trazer Deus para perto de você. É as tuas renúncias que vai trazer fortalecimento de Deus para a tua vida. É as tuas renúncias que vai atrair o olhar de Deus para você. É as tuas renúncias. O segredo está na renúncia, querido. O segredo está em abrir mão. Você tem coragem de hoje fazer uma oração e dizer para Deus: Deus, pode me faltar qualquer coisa menos a tua presença. Você tem coragem hoje de dizer para Deus: Senhor, que não quero mais do meu jeito. Venha o teu reino sobre a minha vida e seja feita a tua vontade. Você tem coragem de dizer para Deus hoje, de fazer lembrar todos os dias que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Isso é renúncia. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Você tem coragem de declarar isso numa oração, aos pés da cruz, dizendo para o Senhor que você não quer mais nada que não esteja escrito nos livros de Deus a teu respeito? Porque vai chegar um dia, queridos, que nós vamos chegar diante de Deus. E nós vamos prestar conta. Por quê? Porque a Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, Deus escreveu a nossa história. Deus projetou a nossa vida do começo ao fim. E ali Deus estabeleceu o plano dele para as nossas vidas, para o projeto que ele tem para as nossas vidas. E o que acontece muitas vezes, eu saio desse propósito. Eu começo a dar um rumo na minha vida que eu acho que é certo. Mas um dia eu vou chegar diante de Deus. E Deus vai dizer assim: Fernanda, psicóloga. E eu vou dizer: não, Senhor, eu não sou psicóloga, eu sou pastora. Não, você é psicóloga. Não, eu sou pastora. Mas o que eu tinha para você era psicologia. Por causa da tua psicologia, você ia impactar tantas vidas que ia vir até mim, assim, 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 assim. E eu achei que sendo pastora eu estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. E eu posso ouvir de Deus: não te conheço. A verdade, queridos, é que eu tenho aprendido a orar todos os dias diante do Senhor com muito temor. E dizer para Ele: Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor para a minha vida, porque eu não posso mais errar. Eu não posso mais perder o rumo do que o Senhor tem para mim. E eu queria dizer para você que você precisa ter a coragem também de orar dessa maneira. E você pode ter certeza, queridos, que quando você ora dessa maneira, pedindo para o Senhor direcionar a tua vida, pedindo para o Senhor colocar você no seu destino profético, pedindo para Deus aplainar as tuas veredas, endireitar os teus caminhos, te colocar no prumo daquilo que Ele tem para você, coisas começam a acontecer. E renúncias vão ter que ser feitas. Renúncias vão ter que ser feitas. E eu quero dizer para você nessa noite que viver uma vida de renúncia, por mais difícil que seja às vezes, vale a pena. Vale a pena, sabe por quê? Porque você está alegrando o coração daquele que te ama. Vale a pena porque você está obedecendo ao Senhor da tua vida. Aquele que te deu vida, aquele que te tirou das mãos do diabo, aquele que te libertou das trevas, aquele que livrou você do inferno. Você estava condenado, eu estava condenado, nós estávamos condenados, mas a graça de Jesus, a misericórdia, ela foi, nos resgatou do inferno, do império das trevas. Queridos, o que Jesus fez por nós naquela cruz, o sangue que Ele derramou pelo meu pecado, pelo teu pecado, levando as nossas maldições, as nossas mazelas, a nossa condenação. Eu quero que você entenda, a Bíblia diz que a cédula de dívida, nós tínhamos uma dívida com Deus.
Mas Jesus pegou essa cédula e rasgou na cruz do Calvário. Ele rasgou essa cédula de pecado, essa condenação que havia sobre as nossas vidas. Entenda bem o que Jesus fez por nós. E hoje eu não consigo renunciar a alguma coisa por causa do amor do Senhor. E depois eu falo que eu sou discípulo. Depois eu falo que amo. Depois eu falo que eu quero passar uma eternidade com Cristo, sendo que aqui nessa terra eu não consigo dar uma hora do meu dia a Ele. Desculpa, mas você não vai passar a eternidade com Cristo se você não entender que o começo de todas as coisas é aqui. A vida que nós vivemos aqui é um período que Deus nos dá para entendermos o propósito dEle. Querido, o mundo já está no maligno. Quando Jesus te criou, quando Jesus fez você, Ele não fez você apenas por fazer. Ele tinha um projeto nessa terra, Ele tinha um plano nessa terra, e para esse plano Ele diz: eu vou criar a Mônica, eu vou levantar a Mônica, para esse plano eu vou levantar a Tatiana, para esse plano eu vou levantar a Marisa, a Jaqueline, para esse plano eu vou levantar a Sônia, eu vou levantar as pessoas, e Ele vai dando nome, vai dando vida. O problema é que as coisas desse mundo vai me tornando cega. E eu vou perdendo o foco do que Deus tem para mim, daquilo que Deus sonhou para mim, daquilo que Ele escreveu ao meu respeito. E eu vou vivendo de qualquer maneira e acho que está tudo bem. Não está. Não estamos bem. Nós mentimos para nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Nós não vivemos de uma maneira que o Senhor quer que nós vivamos. E nós estamos que nem aquela igreja de Apocalipse, nós temos aparência de vivo, mas estamos mortos. Isso é muito sério. E aí eu começo a analisar a minha vida. Eu sou simplesmente um fã, um admirador de Jesus? Ou eu sou um discípulo? Eu tenho aborrecido alguém por causa do Evangelho? Eu tenho militado por uma causa da palavra, que Jesus veio para salvar, curar, libertar, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu tenho militado essa causa. Eu tenho militado a palavra de Deus. Sabe, eu tenho renunciado. Eu tenho pego a minha cruz todo dia, me prostrado na presença dEle, clamando pela misericórdia dEle. Queridos, entenda bem, em nome de Jesus, ninguém melhor do que você sabe quem é você sem Cristo. Eu sei a raça ruim, a praga que eu sou sem Cristo. Eu sei quem eu sou se eu não estiver prostrada na cruz. A minha natureza carnal, eu sei quem ela é. E deixa eu falar para você, queridos, a carne ela não se converte. Aliás, eu acho que a minha de vez em quando é até endemoniada. Mas se eu não estiver na cruz, se eu não estiver prostrada na cruz, se eu não estiver subjugando a minha carne com jejum, com oração, ela vai prevalecer. Mas o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu quero, eu acabo fazendo. A Bíblia diz que a luta nossa é contra a carne, o nosso espírito luta contra a carne luta contra o espírito. E eu quero dizer para você uma coisa: vai prevalecer aquilo que você mais alimentar. Quem você tem alimentado? A tua carne ou o teu espírito? Quem você tem mantido viva? A tua carne ou o teu espírito? Todos os dias, quando eu me prostro na presença do Senhor, na cruz, eu estou dizendo para Ele que reina o espírito sobre a carne. Que reina o espírito sobre a carne. Queridos, essa palavra, ela mexe muito comigo, porque me faz rever os meus conceitos. Me faz rever quão falha eu sou, quão miserável eu sou, e o quanto eu tenho que crescer, o quanto eu tenho que amadurecer, o quanto eu tenho que conhecer a Deus na sua essência. E
Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero encerrar essa ministração hoje com esse sentimento mesmo de inquietação na tua alma, no teu espírito. A palavra ela tem que trazer isso. Ela tem que trazer esse incômodo para que eu realmente reveja quem eu sou. Sabe, a palavra de Deus ela tem que trazer em você uma repugna da vida que você vive, da maneira como você vive, e fazer você voltar para os caminhos do Senhor, trazer você de volta à essência do Evangelho, resgatar você desse mundo medíocre, de simplesmente um simpatizante de Jesus e tornar você um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Que o Espírito Santo ministre na tua vida nessa noite. E que você entenda bem que não tem outro caminho, queridos. A porta ela é estreita, mas ela ainda está aberta. O caminho é estreito, mas ele ainda existe. Porque vai chegar um dia que Jesus vai levar a sua igreja. As trombetas vão soar e a sua igreja vai ser arrebatada. E o som da trombeta, querido, ele é espiritual, só vai ouvir quem estiver no Espírito. Por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito, vivei no Espírito. Porque tem coisas que são espirituais. E eu quero encorajar você nessa noite. Se até hoje você agiu como um mero simpatizante do Evangelho. Se até hoje você agiu como um crente hipócrita, que vai na igreja, que cumpre alguns ritos, mas você não tem vida com Deus, e você sabe que você não tem vida com Deus. Porque uma pessoa que tem vida com Deus, ela tem vida de oração. Não existe vida com Deus sem vida de oração. Se você não ora, você não é convertido. Se você não ora, você não teve um encontro com Jesus. Se você não ora, você não tem relacionamento. Se você não tem relacionamento, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não está autorizado pelo céu. Reveja seus conceitos. Mas a palavra de Deus hoje é para nos resgatar. Essa palavra, querido, não é uma palavra de juízo. Essa palavra é uma palavra de misericórdia, porque ainda dá tempo. Dá tempo hoje, a hora que terminar essa live, você dobrar o teu joelho e se arrepender. E pedir perdão para Deus por todas as vezes, por todo esse tempo que você foi simplesmente um simpatizante, um fã de Jesus, e dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me ensine a ser um discípulo, custe o que custar, doa o que doer, aconteça o que acontecer, não importa o que eu tenho que renunciar, mas hoje eu estou disposto, hoje eu entendi. Queridos, só depende de cada um. Só depende de posicionamentos. E eu tenho certeza que se você fizer isso hoje, o Espírito Santo vai te ajudar no processo. O Espírito Santo vai pegar na tua mão e vai te dirigir no processo. E tenha coragem, porque você vai viver grandes coisas em Deus. E eu te garanto que a tua vida em Deus não vai ser mais a mesma. Eu te garanto que você vai experimentar coisas grandes em Deus. Só depende de você. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Sabe, queridos, as pessoas às vezes comentam comigo: ah, pastora, a tua palavra é muito dura e é muito cética. Deixa eu falar uma coisa para você. E algumas pessoas que me conhecem sabem o que eu vou dizer. Um dia eu fiz uma aliança com Deus. E eu disse para Ele que eu abriria os meus lábios para pregar a palavra verdadeira, genuína, a sã doutrina. Eu não sou coach, eu não sou animadora de plateia. Eu sou simplesmente uma serva que decidiu e tem uma aliança com Deus de pregar a palavra. Doa quem doer. Aconteça o que acontecer, a palavra vai ser ministrada.
E eu disse para Deus, Deus, o dia que eu subir num altar e não pregar a tua palavra, o Senhor pode me matar. E é muito sério isso. E essa é uma aliança que eu tenho com o meu Deus. Então, queridos, todas as vezes que você estiver nessa plataforma, que você entra lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece meu canal no YouTube, acessa lá Libertos pelo Reino. E lá tem ministrações. E ali tem palavra ministrada. Palavra que confronta, mas que transforma. Palavra que fere, mas que cura. Porque é assim que é a palavra de Deus. Ele faz a ferida e ele cura a ferida. E isso é porque ele nos ama. Isso é porque ele tem prazer na nossa vida. Isso é porque ele quer relacionamento. Isso é porque ele quer nos preparar para que nós vivamos uma eternidade com ele. Amém? Vamos orar? Quero orar por você, quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela não volta vazia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, nos ajuda. Nos ensina a ser discípulo. Nos ensina a viver o evangelho verdadeiro e genuíno, Senhor. Senhor, não queremos mais viver nessa condição de simplesmente simpatizantes, de fãs, de pessoas sem compromisso, de pessoas que cumprem ritos. Senhor, nós não queremos mais viver na mediocridade, porque isso é ser um cristão medíocre. Nos tira da mediocridade, Jesus. Nos tira dessa mediocridade, desse evangelho raso que foi nos apresentado, aonde eu posso tudo, mas não tenho que abrir mão de nada, aonde eu tenho tudo, mas eu não tenho que entregar nada. Senhor, isso é uma mentira do diabo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda. Senhor, abençoa cada irmão que está comigo nessa live, cada irmã. Abençoa cada vida que vai estar assistindo essa live. Que a tua mão esteja sobre cada um, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sustenta cada um. E que o Senhor possa conduzi-los, Pai, no centro da tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e que o Senhor continue abençoando vocês, que o Senhor continue fortalecendo. Eu quero agradecer muito a vocês a fidelidade por estar comigo aqui, né, por fazer parte desse projeto de evangelismo, né? E eu agradeço muito a Deus, porque é muito gratificante estar aqui toda segunda-feira e ver que tem pessoas que apoiam, pessoas que estão aí intercedendo, orando, buscando, né, ouvindo a palavra. E gratidão, que Deus possa abençoar a tua vida. E eu quero te pedir assim, carinhosamente, compartilhe essa live, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, me ajude a propagar o evangelho do reino, né? Me ajude a ganhar pessoas para Jesus. Há um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. E somos nós que temos que fazer isso. Os anjos não vão vir aqui fazer isso. Isso compete a nós, que somos discípulos. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de realizações, que a bondade e a misericórdia do Senhor te segue nessa semana por onde você for, que a graça do nosso Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe.